Então, vamos dar as boas-vindas a todos que estão assistindo e vamos começar, então, a primeira apresentação, que está prevista pelo Dr. Osmar Malaspina. Por favor, a sala é sua. Bem-vindo. Muito obrigado, Beatriz. Eles não vão colocar por aí os slides? É o senhor que vai colocar? Não, eles ficaram de colocar. Ah, bom. Então, por favor, eu peço ao pessoal da técnica que coloque a apresentação. Muito obrigado. Ok. Enquanto isso, vou comentando alguma coisa. Agradecer o convite, me senti muito honrado por esse convite, muito obrigado. E os meus dois parceiros, né, o Jens e Ana Assad, aqui na nossa conversa. Bem, o que eu vou comentar seria mais ou menos, não é uma revisão bibliográfica, né, mas uma revisão de ações, por isso que eu chamei de estado da arte no Brasil com relação à proteção às abelhas e principalmente com relação à questão dos pesticidas. Este é o meu assunto. Por favor, o próximo. Próximo slide. Próximo. Isso. Então, as abelhas, nós sabemos, como qualquer outro animal, ela também sofre de pragas, né, bactérias, fungos, vírus que atacam. Nós temos muitos vírus, né, que agora está muito na moda, né? Temos protozoários, temos insetos, e também as abelhas também têm predadores, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma vantagem muito grande com as nossas abelhas, principalmente as africanizadas, porque, normalmente, esses contaminantes que eu relatei, a nossa abelha ela é bastante resistente a esses contaminantes. É uma abelha bastante interessante nesse aspecto. Então, a gente tem essas situações, mas não comprometem muito as nossas colônias. O que a gente tem, ultimamente, comprometido as nossas colônias é o caso dos pesticidas, né? Isso aconteceu muito nos Estados Unidos e na Europa, com a história do CCD, que a gente não sabe exatamente, né? Até hoje não se sabe exatamente qual é a principal causa, mas provavelmente os pesticidas estejam envolvidos, né? E outras causas. E no Brasil a gente tem, além dessa questão, a gente tem o desmatamento das florestas, né? Que aqui para a gente um problema muito sério, porque as abelhas perdem a sua fonte de alimento e perdem também os seus locais de nidificação, então é um problema sério para a gente. As mudanças climáticas também são outros problemas bastante complicados aqui no Brasil ultimamente. A gente tem vários artigos já mostrando isso. E os pesticidas. O próximo, que vai ser o meu foco de trabalho. Próximo slide, por favor. Próximo. Isso. Essa questão dos pesticidas aqui no Brasil começou por volta de 2008, quando saiu a primeira questão de mortalidade em massa das abelhas, que foi aqui no interior do estado de São Paulo. Foi relatado por mim, inclusive, eu estive no local vendo e coloquei, levantei todos os dados, né? Aqui numa cidade chamada Boa Esperança do Sul, aqui no interior de São Paulo. E daí, a partir de 2008, a gente teve vários, mas muitos casos, até hoje, 2020. Então, aqui, essas fotos aqui embaixo são fotos das primeiras mortalidades. Todos esses pontinhos aqui no chão são abelhas mortas. 400 colônias mortas em 24 horas. Foi o primeiro caso relatado. E aqui dentro da colônia, como ficou de abelhas mortas. Próximo. Bem, e aí a gente passou a fazer vários estudos aqui no laboratório, no meu laboratório. A gente começou a fazer vários estudos, tanto de comportamento com relação aos inseticidas, como morfológicos, né? E das morfologias, a gente estudou bastante a questão dos efeitos nas células e dos efeitos no cérebro das abelhas, né? Então, a gente tem vários estudos mostrando isso e chegamos até a fase de proteomas e metabolomas. Então, aqui nós temos um controle e um cérebro controle, um cérebro experimental, mostrando a diferença da questão das proteínas no cérebro com o efeito do inseticida. Próximo. E
Desde 2008, então, a gente tem mais de 70 publicações em várias revistas altamente especializadas, vários livros sobre este assunto que a gente levantou aqui no país, com os efeitos dos inseticidas, dos pesticidas nas abelhas, herbicidas e fungicidas e assim por diante. Então, esses são os últimos trabalhos que a gente tem publicado, que acabaram de sair, são trabalhos bastante recentes. Próximo. Bem, além dessa questão da parte da pesquisa mesmo, que a gente faz no laboratório, nós temos várias ações que a gente tem feito para tentar, tanto do ponto de vista de campo, para tentar minimizar essa questão do campo, né? Se não resolver, mas minimizar a questão dessa mortalidade da abelha no campo, como também a questão de legislação. A gente tem, eu, junto com a professora Roberta, que é minha parceira, que é da Federal de São Carlos, aqui pertinho, nós temos trabalhado muito em ações também governamentais para tentar dar alguma proteção especial para as abelhas. Então, vou relatar rapidinho que a gente tem muitas ações, mas as principais nesse momento que a gente está trabalhando. Então, nós temos alguns projetos de campo feitos com companhias, principalmente as empresas produtoras de defensivos, né? E nós fizemos um experimento lá atrás, né, que é um experimento onde a gente tentou verificar como que era o comportamento em relação à mortalidade ou contaminação das abelhas quando eu faço uma aplicação aérea no local, né? E depois a gente fez um outro experimento muito grande junto com as empresas, né, financiado pelas empresas, que é o chamado MAP, né, que é o Participativo Bee Mapping, que a gente fez aqui para o Estado de São Paulo. A gente fez um levantamento do que aconteceu aqui no Estado de São Paulo. Próximo. Esse experimento que a gente fez, então, a gente mapeou aqui, né? A gente georreferenciou todos os apiários aqui da região, aqui pertinho, né? E depois a gente colocou um apiário modelo numa área de proteção que é o apiário nosso, com 10 colônias. Fizemos uma aplicação, aqui no Brasil existe uma legislação que não é uma legislação para pesticida, mas é uma legislação para a proteção das áreas de APP, que deve ser aplicado, deve ser respeitado 250 metros de distância das aplicações na área de proteção. Então, a gente usou esse modelo, né? Não tem uma legislação para pesticida, mas a gente colocou o apiário aqui e fizemos a aplicação com o avião aqui, onde está essa parte verde. E essa distância aqui dá 250 metros, né? E a gente verificou que, nesses 250 metros, com a aplicação feita com todas as normas estabelecidas pelo governo, a deriva chegou até 60, 70 metros aqui, não atingindo onde estão as colônias. Mas, evidentemente, chegou a atingir aqui uma parte da área de proteção, que onde estão outras abelhas e outros insetos que provavelmente pode causar algum pequeno problema. Então, nós estamos tentando hoje acertar um pouco melhor essa distância de aplicação. Próximo. E aí nós montamos, em 2014, junto com as empresas, um projeto que a gente chamou de Colmeia Viva, ou mapeamento das abelhas participativas, que a gente quis levantar no estado de São Paulo o que é que estava acontecendo com relação à mortalidade das abelhas, né? Então, nós colocamos um 0800, né, gratuito, disponível para o apicultor. Toda vez que ele tinha mortalidade de abelha, ele ligava nesse 0800, uma equipe treinada ia no local em 24 horas, coletar essas abelhas, levar para o laboratório, a gente contratou uma empresa terceirizada para isso, levar para o laboratório, fazer uma análise dessas abelhas para verificar qual era o inseticida, qual era o pesticida que estava possivelmente matando essas abelhas. Além disso, a gente fazia, né, um levantamento do entorno, da paisagem do entorno, qual era a cultura que tinha nessa região, que tipo de inseticida que podia ser aplicado, não podia ser aplicado, fazer todo um levantamento, todo um histórico disso, para a gente poder ver o que é que estava acontecendo, né? Então, a gente fez esse levantamento de 2014 até 2017, e a gente verificou que, em grande quantidade dos números que deram positivo para inseticida, que a gente tinha uma série de erros de aplicação desses produtos, né? O agricultor não respeitava muito a legislação ou não respeitava muito a própria bula. Então, a gente viu que tinha muitos erros cometidos pelo pessoal que fazia a aplicação. E, a partir disso, então, a gente fez um outro projeto, por favor, próximo.
junto com a empresa, que a gente criou um plano nacional, agora não mais para o estado de São Paulo, né? Onde a gente está trabalhando nesse momento todo um sistema de assistência técnica, né? Então o apicultor liga, né? No 0800 ele existe ainda, só que não é mais para coletar abelha, para fazer análise, porque a gente já sabe disso. Esse projeto já passou durante 4 anos. Então, agora tem uma assistência técnica direto com o apicultor e direto com o produtor. Nós estamos agora também implementando todos os cursos de IAD para melhorar a comunicação, para orientar melhor quanto à polinização, a importância da polinização. Também para o apicultor, a questão das boas práticas apícolas, porque nós temos muitos apicultores que são bastante rudimentares, então a gente está tentando mostrar para ele a questão das boas práticas apícolas. E temos também aqui um aplicativo que está sendo desenvolvido e colocado agora, onde vai também ajudar na orientação desses apicultores. Tá? O próximo. Isso com relação às empresas. É apenas um resumo que eu fiz, porque a gente tem várias outras ações sendo feitas. Então, as mais importantes. Com relação à pesquisa e a ações governamentais, nós trabalhamos, eu junto com a Roberta, as próprias empresas, a própria Ana também participou várias das nossas reuniões, nós trabalhamos junto ao IBAMA, né? Isso é um projeto já de 2013, que a gente trabalhou junto ao IBAMA, e quando a gente terminou esse projeto em 2017, com o manual de análise de risco para as abelhas brasileiras, nesse caso, a Apis mellifera, tá certo? Porque nós não tínhamos no Brasil nenhum modelo, não temos nenhum. Esse é o primeiro para qualquer animal no Brasil com relação a esse manual de análise de risco. For feita para as abelhas, que é um modelo semelhante ao que é feito na Europa e semelhante ao que é feito nos Estados Unidos. Nós pegamos assim, não copiamos a Europa, não copiamos os Estados Unidos. A gente tentou fazer um híbrido entre os dois aqui no Brasil. Então, esse manual foi publicado. Pode passar o próximo, por favor? Mais um, só isso. Aqui, ó, está aqui o manual, publicado em 2017, né? Então, como eu disse, é o primeiro baseado na análise de risco, tá certo? Então, agora o IBAMA está trabalhando para outros animais, né? Para peixes, para minhoca e tal, mas as abelhas, nesse caso, saíram na frente, a gente sente muito orgulho de ter feito isso. Então, a partir de 2017, mudou-se todo o sistema de controle de novos produtos entrados no Brasil, que vão entrar aqui no Brasil. Qualquer produto novo tem que passar agora por esse manual. Quando antes era apenas um teste de DL50, era só isso que era feito e dizia é tóxico ou não é tóxico, tá certo? Agora não, agora tem um manual faseado nos modelos europeus e no modelo americano, que foi um grande avanço aqui para a gente. Próximo. Bem, e aí agora nós estamos trabalhando num outro projeto, que é um projeto que a gente está trabalhando ainda, não terminou, ele vai terminar em 2021, 2022, e que tem uma participação também da Ana muito forte nisso, né? O Abelha, que está bancando parte do projeto, porque a gente sempre pensou na questão das abelhas africanizadas, né? Essa era a questão que a gente tinha. Mas nós temos aqui no Brasil pelo menos 300 espécies de abelhas nativas, que não tem no modelo europeu, que não tem no modelo americano. E nós temos aqui que tem uma importância extraordinária para a polinização das nossas culturas. Então, nós vamos começar a pensar nessas abelhas. Será que esse modelo que a gente fez de análise de risco para Apis é suficiente para proteger as nossas abelhas nativas? Essa é a resposta que a gente precisa ter, que o IBAMA solicitou, que o IBAMA levantou, tá certo? Que a gente precisa realmente responder. Então, pode uma espécie exótica, porque a Apis mellifera é exótica para o Brasil, ela foi introduzida aqui, ela não é nacional, né? Será que essa abelha exótica ela é protetiva da mesma maneira para os nossos meliponídeos, né? Então, esses objetivos que nós estamos fazendo nesse momento é desenvolver métodos, né, padronizados para fazer os testes para as nossas abelhas nativas, né? E construir uma curva de sensibilidade para ver se essa sensibilidade, nesta curva das nossas abelhas nativas, a curva de sensibilidade da Apis protege ou não. Então, esse é um grande projeto do momento que a gente avalia como uma importância extraordinária. Por favor, o próximo. Aqui estão as nossas abelhas nativas, né? No caso, os meliponídeos, que são abelhas lindíssimas, né?
eu, pelo menos, considero, e são fantásticas, muito bonitas, e a importância disso, a gente precisaria ficar aqui pelo menos uns 3 dias falando das importâncias dessas abelhas e as estratégias que elas têm para a polinização, que elas têm uma maneira diferente de polinizar. Essas abelhas têm uma capacidade de vibrar sobre a flor, vibrar e abrir a flor para tirar o pólen, quanto que a Apis mellifera não é capaz de fazer. Então, para as nossas culturas, tomate, berinjela, todas essas culturas precisam que essas flores sejam abertas, e só essas abelhas são capazes de fazer. Próximo. Os trigonini, né? Do grupo dos trigonini, que também são menorzinhas, mas são lindíssimas e são especializadas em algumas culturas, por exemplo, esta daqui, que é a chamada jataí, né? Que é especializada, por exemplo, em culturas de morango, que são flores bem pequenininhas, flores bem adaptadas. Então, isso é extremamente importante que a gente tenha um serviço, um manual de análise de risco protetivo para essas abelhas, porque o tamanho são diferentes, pode ser que a resistência seja diferente, tem várias diferenças. Próximo. Aí, então, nesse projeto, a gente escolheu, como o país é muito grande, nós temos cerca de 300 espécies, a gente escolheu 3 espécies, né, que são representativas, principalmente pelo tamanho, mas que possam representar esse universo de 300 espécies. Uma melípona grande, uma trigona, a Scapto trigona média, e a jataí, que é uma abelha bem pequenininha, né, que é uma abelha bem menorzinha. Então, a gente escolheu mais ou menos pelo mesmo tamanho para fazer esses testes. Próximo. E aí a gente montou um projeto muito grande, distribuído pelo Brasil inteiro. Nós estamos aqui no estado de São Paulo, aqui no centro de São Paulo, né? Araras e Rio Claro, aqui bem no centro, e nós temos agora laboratórios praticamente no Brasil inteiro, que nós desenvolvemos toda a metodologia aqui do nosso laboratório para estas abelhas, para as abelhas sem ferrão, que a gente chama, né? Os meliponídeos. Nós desenvolvemos toda a tecnologia, só que para ser aceito pelo ICPPR, né, Jens? A gente precisa de ter replicabilidade no Brasil inteiro. Então, ela está sendo testada no Pará, no Rio Grande do Sul, no Nordeste, em todos os vários laboratórios do país. Nós temos 9 laboratórios fazendo esses testes. Próximo. E aí, quais são esses protocolos, né? Semelhante à Apis, só que a gente está fazendo igual os meliponídeos, né? Como coletar essas abelhas, vai ter um protocolozinho, né? A padronização das caixas, que a gente já tem isso, padronização dos furos, cada furo desse tem uma padronização, é o mesmo esquema que foi feito para a Apis, só que a gente está fazendo essas adaptações para as nossas abelhas. Próximo. Padronização do alimentador, a gente teve que fazer esses furos para cada espécie, a gente tem que fazer uma padronização, tempo de anestesia para cada espécie, né? Cada espécie tem o seu tempo, elas não se comportam igual. Então, a gente está fazendo tudo isso e fazendo a parte de replicação. Próximo. A substância teste também o padrão, né? Como fazer as diluições, tudo direitinho, né? Como fazer a aplicação nessas abelhas, de que maneira. Então, tudo isso está sendo construído, esse protocolo. Já foi construído o protocolo, agora nós estamos apenas replicando para ver se ele se ajusta como modelo em todos os laboratórios. E, evidentemente, que a gente está usando também o dimetoato, que é a substância padrão recomendada no mundo inteiro. Próximo. Bom, esse projeto, como eu disse, ele vai até 2021, né? Com a pandemia, provavelmente, a gente vai estender um pouco mais, porque esse ano a gente perdeu, tivemos muito diminuição do número de testes, né? Então, a gente está esperando agora, sendo liberado, a gente vai tocar para frente em 2021, no máximo 2022 ele vai estar pronto, passar por todos os órgãos aqui do Brasil e depois ser encaminhado para o ICPPR, para o grupo da Europa, para que eles possam fazer uma avaliação e que a gente possa também implementar isso para as nossas abelhas nativas aqui. E a gente espera que talvez a Apis seja, o que já existe para a Apis seja protetiva. Se não for, nós vamos ter que ter uma nova legislação de proteção para as nossas abelhas nativas, tal a importância que a gente tem. Qual é o próximo passo? O próximo passo, também como o pessoal já está lá na Europa fazendo, são para trabalhar com as abelhas solitárias aqui nossa. Nós já estamos começando com isso, uma outra parceria que a gente tem com
Universidade Federal de São Carlos, em Sorocaba, que é uma outra cidade aqui do estado de São Paulo. Já estamos trabalhando, então, com as abelhas solitárias também, para que depois que a gente terminar esse projeto com as abelhas nativas, né, com as abelhas sem ferrão, a gente passe a trabalhar com as abelhas solitárias aqui no Brasil e ver o que possa estar acontecendo, tá certo? Então, é isso que a gente tem. Pode passar o próximo, por favor. Resumidamente, né, em 15 minutos, eu fiz um resumo de 20 anos de trabalho, né? A gente tem muito mais coisas, muito mais detalhes disso, né? Aqui estão os nossos parceiros em tudo isso, aqui está a Abelha, CNPq, FAPESP, que financiam os nossos projetos, as universidades, tal. Então, essa parceria é bastante interessante. O próximo, por favor, que a gente depende muito disso, né? Eu, então, gostaria de agradecer a organização do evento pela fala, né? Também agradecer a Ana, que é uma das que dá nosso suporte, principalmente financeiro, ao Jens, né, lá na Europa, que abriu as portas para a gente lá, para que a gente, com todo o apoio, para que a gente pudesse tentar colocar as questões das nossas abelhas nativas aqui, que são muito importantes, né? E os meus parceiros, evidentemente, no trabalho, e a professora Roberta, que eu estou colocando aqui, porque é uma grande parceira, nós estamos 20 anos juntos trabalhando nisso, né? E que acho que isso é uma coisa muito importante. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Malaspina. Foi espetacular a sua apresentação. Quando o senhor disse que precisava de 3 anos para falar isso, eu não posso propor um evento de 3 anos, mas eu gostaria realmente, como eu já tinha falado com a Ana, de fazer um evento somente sobre abelhas, porque eu acho que é um tema da maior importância e tem a questão climática, como o senhor também colocou. Sim. Então, fica aqui de público meu compromisso. Ana é testemunha, Jans também é testemunha, e todos que estão assistindo. Vamos fazer um evento somente sobre abelhas e polinização para conscientizar as pessoas de todas as camadas da sociedade, governo, terceiro setor, pesquisa, consumidor, que eles saibam o porquê a gente fica tão aflito com a questão das abelhas, porque sem isso é muito mais sério do que o senhor foi até gentil na abordagem para não assustar tanto, mas o fato é que é uma questão muito séria. Então, acabando o Green Rio, nós nos reunimos, fazemos outro webinar. Ana, você me ajuda, Jans também, por favor, e vamos começar a modelar um evento somente sobre abelhas e polinização. Eu acharia fantástico. Eu acharia fantástico isso. Isso é uma coisa realmente fantástica, porque como você viu, em 15 minutos fazer um resumo disso é bem complicado, não é uma coisa fácil. Mas o senhor conseguiu, o senhor está de parabéns, eu agradeço muitíssimo. E eu também achei as abelhas lindas. O senhor disse que elas são lindas, eu concordo com o senhor. O papel delas, então, é mais lindo ainda. Muito obrigado. Tá bom, obrigado. Então, agora vou passar a palavra para o Jans, que já é um antigo parceiro. I'm now going to give the floor to Jans, who's an old-time partner of Rio. Em 2018, a Roberta também esteve conosco em 2018, e eu fico muito feliz que esse encontro de agora é um desdobramento do encontro. Então, isso mostra um compromisso de continuidade, né, Ana? Depois a Ana vai falar sobre isso. E uma pauta positiva que a gente mostra o quanto o Brasil está atento. Você vê o trabalho lindo que o doutor Osmar mostrou. E agora eu quero muito ouvir o Jans, que é do Julius Kuhn Institute, que é uma referência. E mando sempre que eu falo com algum pesquisador do Julius Kuhn, eu mando um abraço para o Florian Bittner. Jans, the floor is yours. Okay, thank you very much, everyone. Muito obrigada a todos. Eu acho que sou eu que troco os slides, não é isso? Então, deixa eu compartilhar a minha tela. Olá a todos. Muito obrigada por essa maravilhosa apresentação que tivemos até agora. Realmente eu gostei muitíssimo de ouvir a apresentação do Dr. Osmar Malaspina, porque realmente foi um momento perfeito para mostrar
muitas questões de cooperação que nós já temos. Maria Beatriz, muito obrigada pela operação pela organização desse evento, Ana também. Eu acho que nós temos vários tópicos e eu terei o maior prazer de mencionar alguns que já foram até abordados um pouquinho pelo Osmar. Então, nós temos o Instituto de Proteção das Abelhas, nós tratamos com abelhas selvagens e de mel, no campo de ecotoxicologia. Nós somos um órgão de avaliação de risco, mas somos também uma organização de pesquisa. Então, nós fazemos uma combinação das duas coisas. E também, o Osmar fez uma apresentação tão interessante, o mesmo tópico que acontece no Brasil também acontece na Alemanha, o envenenamento das abelhas e por que a gente. Falando em termos gerais, nós temos um longo histórico na Alemanha e também um longo histórico de cooperação germano-brasileira. E eu acho que temos muitos motivos para continuar com isso. Então, nós temos vários institutos como o nosso, institutos de proteção das abelhas, e vários institutos estatais que trabalham com a universidade e outras instituições de pesquisa. Nós estamos no campo da bioeconomia, a Bia já mencionou a grande importância dos polinizadores, que é um fator importantíssimo para o sucesso da agricultura. É preciso fechar os outros microfones, por gentileza. Mas também tem a questão do consumidor. Então, vendo os status e tendências, nós temos um tipo de apicultura bem diferente, mas com tópicos comuns muito interessantes. A apicultura é diferente se nós tivermos apiários pequenos e colmeias, vamos dizer, com 7 colônias, que são mais de 95% dos apicultores, porque eles gostam de apicultura e de mel. Mas os serviços de polinização, tivemos uma falha no som. Muitas vezes isso não é pago na Alemanha. Então, temos essa estratégia, 100 mil profissionais, ou 150 mil apicultores. São números que nós temos das instituições oficiais, mas também falando sobre a informação sobre a saúde das abelhas, temos aqui esse esquema, por exemplo, as ciências do cidadão, temos essas instituições que tratam dela e cada uma delas trata do assunto de uma forma diferente. Analisam momentos diferentes sobre a saúde das abelhas e eles perguntam aos apicultores qual foi a produção de mel na primavera, no verão e também como foi a hibernação. Há uma atividade científica de monitoramento na Alemanha e vários institutos. Temos uma investigação de 17 anos já acontecendo, com uma reavaliação, não só perguntando aos apicultores, mas também medindo os dados em vários momentos do ano, também investigando os patógenos, vírus e a questão dos pesticidas ou defensivos agrícolas. E nós temos uma investigação de
envenenamento de abelhas, e vou mostrar no próximo slide a atividade a esse respeito. Vendo esse questionário, por exemplo, de vários apicultores na Alemanha, nós temos várias informações de vários distritos diferentes e também informações sobre a forragem e a duração da temporada. E podemos encontrar correlações muito interessantes e motivos por detrás do aumento da mortalidade durante a hibernação. Então, nós temos essa investigação que foi feita na Alemanha, com aqui os principais dados, fatores como, por exemplo, hibernação, doenças, produtividade, e como os pesticidas afetam as diversas espécies. Nós também temos esses vários fatores que contribuem, por exemplo, as perdas durante a hibernação e também a infestação de varoa e de vírus. Será que alguns vírus alteraram a sua virulência? Então, é uma situação parecida com a que temos aqui. Então, temos aqui a impressão sobre o status da saúde das abelhas e a variação interanual. Também podemos encontrar aqui as informações sobre os principais fatores subjacentes e também as diferenças regionais e as flutuações na incidência. E como disse, sobre a investigação de incidente de envenenamento de abelhas, temos esse, no nosso instituto, nós tivemos um relato de 120 incidentes, aqui com uma média de perda de 1.350 colônias em 10 anos, mas nós temos uma agricultura bastante pequena, estruturada em comparação com a brasileira. Então, nós também temos medidas de mitigação de risco sobre as abelhas e temos atividades do governo para controlar a utilização de produtos pesticidas. E todos os anos detectam-se incidentes que têm uma correlação com a agricultura. E nós investigamos que culturas, em que situações nós encontramos, como, por exemplo, se houver contaminação do néctar ou uma aspersão exagerada das abelhas ou a deriva do material aspergido. Então, todas essas informações nós usamos para manter um quadro bastante completo, para explicar essas perdas durante a hibernação e também durante a temporada, que nos leva à elaboração desse relatório, que nos diz áreas em que nós precisamos fazer pesquisa combinada entre a Alemanha e o Brasil, porque muitas contaminações também são encontradas, altos níveis de resíduos, e é quase que impossível de interpretar com tantos ativos diferentes que são usados na agricultura, com adjuvantes, sinergias, portanto, há muitíssimos tópicos que precisamos estudar. Mas é claro que a pergunta é se nós fizemos a nossa análise, pensamos num resultado, mas que não podemos extrapolar para a contaminação de toda a colônia. Algumas abelhas podem estar encontrando determinados resíduos, outras coisas, então precisamos fazer uma modelagem para ver quais são as origens, as raízes e especialmente também a questão de quais são os principais aspectos que precisamos levar em conta. E precisamos entender também as substâncias que afetam aquela espécie. Pode também haver casos que
haja mortalidade de determinados indivíduos da colônia. Às vezes, determinadas abelhas podem consumir muito pólen e podem morrer com uma idade muito precoce dentro da colônia. Então, são coisas que nós precisamos ver e que o uso regular pode não levar a incidentes, mas temos um sistema de avaliação de risco e precisamos ter um bom controle desse gerenciamento de risco. Então, será que nós também temos espécies lindíssimas de abelhas na Alemanha que nós admiramos, mas temos muita inveja das 20.000 espécies que os senhores têm no Brasil. Mas as abelhas alemãs também são muito bonitas, com muitos comportamentos e biologias diferentes, então isso nos leva a ter determinadas espécies que têm características especiais. Algumas ficam acima do solo, outras abaixo do solo, etc. E nós, assim, podemos entender melhor as exposições, as raízes e também como é que nós podemos proteger espécies em especial. Temos um trabalho que já está em curso em laboratórios que trabalham em conjunto, mas eu acho que é um tópico muito importante que nós precisamos continuar a trabalhar. Muitas espécies estão em declínio na Alemanha. Muitas vezes a perda de recursos, de disponibilidade de recursos, não só por causa da agricultura, é uma tendência da sociedade, e às vezes a agricultura também é culpada por coisas que acontecem em outras áreas de uso do solo pelos humanos. Houve uma falha no som. Também precisamos investigar o que é necessário para constituir esse perfil de risco. Nós sabemos que temos que analisar as várias espécies, mas quantas nós escolhemos, que espécies, são coisas que nós precisamos investigar também. Então, a questão da eficácia das medidas de mitigação de risco, como é que é o resultado dessa avaliação de risco? Como é que nós protegemos melhor as abelhas de mel, né? Dependendo da situação, talvez não proteja todos os polinizadores. E da mesma forma, quando nós queremos proteger os polinizadores de riscos feitos pelo homem, temos que pensar em que medidas podemos implantar para promover o bem-estar e a saúde das abelhas e como é que nós tomamos medidas que beneficiem todos os polinizadores e não só as abelhas. E aqui o meu último slide sobre os benefícios da colaboração. Eu acho que a apresentação do Osmar mostrou tantos tópicos. Eu espero que na minha apresentação eu possa mostrar o número de campos em que nós cooperamos. Eu peço desculpas por tantas siglas que eu usei, mas nós trabalhamos com Embrapa, com CNPq, então esse slide não está completo. Nós precisamos trabalhar e fazer uma metodologia de avaliação de risco para as abelhas e também melhorar o monitoramento e fazer pesquisa estratégica. Há muitos tópicos em que nós trabalhamos, como, por exemplo, cenários agrícolas com diversas culturas, e na nossa cooperação, nós, nos institutos alemães, queremos muito estabelecer uma cooperação, ou mais cooperações, e alguns dos tópicos poderiam ser metodologia de monitoramento, também
trajetória de disposição, transferência de resíduo dentro da colmeia, bioeconomia, mitigação de riscos, só para mencionar alguns tópicos, e também controle das abelhas. Além disso, eu acho que haveria muitos outros mais. Agradeço muito pela atenção e por terem me convidado. Foi uma excelente oportunidade. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, Jans. Eu acho que cada vez mais fica claro a importância da gente ter um espaço somente para discutir esse tema. Eu acho que as suas abelhas também são lindas. Não precisa ficar com o ciúme das abelhas que o Dr. Osmar mostrou, porque as suas são muito bonitas e com umas flores muito bonitas também de suporte. Eu só pediria que você liberasse a tela do PowerPoint. Alô, Jans, congelou. Congelou. E congelou com a tela ainda por cima. E agora? Jans. E ele está com a tela lá, não está saindo. Fazer uma mágica para ver se sai, mas não sai. Bom, vou pedir a técnica para entrar em contato. Voltou. Voltamos. Bom, então, vamos passar a palavra agora. Já agradecer ao Jans, espero que ele esteja ouvindo. Que eu parabenizei as abelhas da Alemanha também, que são muito lindas, com umas flores lindas, e nós vamos continuar com a ideia de fazer o nosso projeto, e quem vai nos ajudar? A Jans apareceu. Thank you, Jans. It was very good presentation. Thank you. And your bees are beautiful. Foi uma excelente apresentação e as suas abelhas são lindas também. E eu queria, antes de passar a palavra para a Ana, falar com o Dr. Osmar e também com o Jans, que eu recebi uma mensagem do Gustavo Andrade, mencionando a importância da agroecologia, da agricultura sintrópica, da permacultura. Então, vamos contemplar esse tema que o Gustavo sugeriu quando nós formos formatar o nosso evento só de abelhas, um capítulo para esse tema que o Gustavo sugeriu. Muito obrigada, Gustavo. Ana, a palavra é sua. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu vou colocar a apresentação e é um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, com pessoas com quem nós temos trabalhado nos últimos anos e de uma forma muito positiva, tanto Jans como Malaspina e tantos outros pesquisadores. Na ideia de fazer, eu gostaria só de colocar alguns dados gerais, até para a gente ver a importância. No caso aqui nós só estamos falando de abelhas, mas lembrar que existem muitos outros tipos de polinizadores, morcegos, pássaros, borboletas, alguns roedores. Então, que a gente falando exclusivamente de abelhas, no Brasil a gente já tem descritas em torno de 1.800 espécies, Jans. Então, entre solitárias, semissociais e sociais. E a gente sempre fala muito da Apis, que é a abelha do mel. Mas nós temos todo um grupo de abelhas que o Malaspina citou, que são as abelhas sem ferrão, que são de um potencial enorme, que já estão descritas em torno de 250 espécies. E um dos estudos feitos em 2015 é que o serviço de polinização para a agricultura ele gera em torno de 12 bilhões de dólares no Brasil. Então, tem um impacto econômico muito grande. Sendo que a Apis mellifera, ou seja, a espécie exótica, a Apis mellifera africanizada, que é mais resistente, que é uma abelha exótica, ela contribui com a polinização de 19 culturas, gerando também um impacto econômico muito grande. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui? Que é essa importância econômica, da bioeconomia das abelhas e dos polinizadores. Lembrando também, como o Jans falou, que a Alemanha é o segundo maior importador de mel. O Brasil exporta em torno de 30 mil toneladas anos só de mel. Eu só estou falando de mel. E a Alemanha é o segundo país a qual o mel brasileiro vai, como bem o Jans colocou. Sem falar de outros produtos, sem falar na própolis, sem falar na apitoxina, sem falar na cera, sem falar em outros produtos que nós temos derivados
da produção das abelhas, não só da apis, mas também das abelhas sem ferrão e das outras todas as abelhas, como o Ian mesmo disse, que muitas vezes nidificam no solo, estão nos troncos das árvores e em diferentes biomas brasileiros. Nesse sentido, a Associação Abelha, que foi criada em 2014, nós temos todo um trabalho que é feito no processo de produzir, estudar e divulgar informação com base científica, exatamente para mostrar a importância dos polinizadores para a conservação da biodiversidade e a necessidade cada vez maior de ter uma relação harmônica entre a agricultura e apicultura, ou agricultura e a meliponicultura. Como bem disse o Ian, existe toda uma dependência, existem vários fatores que estão levando as abelhas a desaparecer, mas, acima de tudo, que nós temos toda a importância dos polinizadores e a importância de fazer essa coexistência e a gente ter conhecimento. Nós trabalhamos em termos de suporte e divulgação científica. Eu vou mostrar algumas coisinhas aqui para vocês. Na parte de toda a parte de gestão e das abelhas e educação, com apiários, escolas, meliponários, escolas, com a parte de educação à distância e toda uma parceria estratégica que nós fomos construindo no decorrer desse ano, como a Malaspina já citou uma delas, e que a gente foi construindo exatamente para fornecer dados, informações aos tomadores de decisão, aos apicultores, aos meliponicultores e principalmente à sociedade. Muitas vezes a sociedade não tem sabe que as abelhas são importantes, mas muitas vezes não tem a informação adequada ou a informação de como ela pode proteger, que ações ela pode fazer. Da mesma forma, nós participamos, inclusive, no Green Rio, como foi citado aqui, queremos agradecer já uma vez. Temos um comitê científico, participamos e divulgamos em vários eventos, inclusive no ISPPR, quando encontramos sempre com IANS e vários pesquisadores do mundo inteiro preocupados com a questão científica e da resposta científica à questão das abelhas, e é uma forma que a gente leva o conhecimento e a divulgação. E é muito importante, nós organizamos um InfoAbelha, que é de acesso público, e que ele tem totalmente as informações científicas sobre as abelhas neotropicais, e que a gente coloca também a interação da abelha-planta, com mais de 1.800 imagens, consulta pública, dados que estão 7.500 imagens, tem visitantes, é totalmente acesso público e que podemos entrar, colaborar e traz toda essa informação científica de acesso público, tentando colocar num único site para levar esses dados para a sociedade, para os pesquisadores e para o público interessado. Da mesma forma, a gente aproveita as datas para lançar informações, seja por meio de um calendário, que nós mostramos as fotos diferentes de abelhas, mostramos as diferentes abelhas, sejam solitárias, sejam abelhas sem ferrão, para mostrar como fazemos publicações para goiaba, sobre a abelha jandaíra, sobre a mandaçaia, e mais recentemente nós lançamos um pôster mostrando as abelhas e as principais culturas, e também um de abelha sem ferrão, de abelha solitária, porque muitas vezes a gente não fala muito das abelhas solitárias. E todos em parceria com o CNPq, com universidades, com institutos de pesquisa. Então, a gente procura trabalhar sempre em parceria, porque é onde a informação está e como ela tem que chegar à sociedade. Uma parceria muito forte citada pelo Malaspina, e que o Ians também conhece, foi uma chamada pública que foi lançada pelo CNPq, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com o IBAMA e a associação privada, dentro de uma parceria público e privada, para financiar pesquisas que tragam resultados e respostas a questões que a gente não tem, a questões que a gente precisa cada vez mais estudar. Então, dizer que nós conhecemos tudo
o Ian com 16 anos, na linha do tempo que ele colocou lá, nós não conhecemos, nós temos muita coisa para estudar, das interações, das doenças, dos impactos, da análise de risco, uma série e série de coisas que são questões muito importantes. Então, esses projetos estão em execução. Quais são as doenças, quais são as doenças que existem, se existe contaminação abelha nativa, abelha nativa apis, a declínio de abelhas no Brasil, com microsensores, a base de dados para a infraestrutura de abelhas nativas, o projeto que o Malaspina apresentou, ou seja, como é que a gente vai responder o impacto de risco, a parte toda de recuperação de áreas, tempo de voo e alguns projetos bem específicos, um com açaí, um com a polinização em casas de vegetação e 2 de café. Todos os projetos estão em execução, estão sendo atrasaram um pouco em função da pandemia, mas todos eles estão em execução e os resultados a gente já está colocando para acesso público, os artigos que saem, os resultados que estão saindo, toda vez que há um congresso, os pesquisadores envolvidos vão e divulgam, são projetos em rede e que envolvem mais de 30, 40 instituições de diferentes estados do Brasil. Puxando um pouco, eu poderia fazer uma lista enorme, como o Jans colocou aqui também, sobre possibilidade de oportunidade de cooperação com a Alemanha. E não só, Bia, a proposta de fazer um evento que a gente pode discutir todos os aspectos relacionados aos polinizadores, com a agroecologia, a questão das mudanças climáticas, a parte de impactos. Isso é muito. Nós podemos ficar 2, 3 dias discutindo, ou mais tempo até, a discussão nunca acaba, mas, ao mesmo tempo também, nós temos oportunidades de cooperação que podem ser feitas no âmbito dessa cooperação Brasil-Alemanha, em cima da parte de bioeconomia, olhando a ótica de bioeconomia. Primeira parte de biofábricas, considerando toda a experiência que os alemães têm, que outros países têm, para fazer a parte de biofábrica, os programas brasileiros que tem em termos de bioinsumos, de bioeconomia, quer dizer, a gente pode juntar esforços em termos de biofábricas, de tecnologias de larga escala para a produção de abelhas, e aí pensar, porque para a abelha do mel, ou seja, para a africana, para a apis mellifera, isso você já tem toda uma tecnologia de domínio, mas ainda precisam algumas outras técnicas. Para a abelha sem ferrão, Malaspina é muito mais especialista que eu, ele sabe que a gente precisa muitos estudos ainda para fazer toda uma escala de produção das abelhas sem ferrão. A parte de saúde das abelhas, como bem citou o Jans, conhecer melhor, tem doenças que só tem na Europa, outras doenças que só tem aqui. Como que isso pode? Pode haver contaminação? Não pode haver contaminação? O déficit de polinização, de assistida, como a gente pode estudar as culturas e melhor entender não só dentro da cultura, mas as variedades existentes, como fazer a recuperação de áreas com espécies nativas, de plantas nativas, e também a parte toda de informação científica para espalhar, para cada vez mais a informação chegar à sociedade, seja por citizen science ou ciência cidadã, seja por pôster, seja por qualquer mecanismo possível, mas desde que a informação chegue correta, porque muitas vezes ela chega um pouco distorcida e, na verdade, nós temos um potencial enorme de estudos, temos uma comunidade científica forte, temos empresas interessadas, associações interessadas, e que a gente tem que juntar esforços exatamente para uma cooperação, construir oportunidades de cooperação, olhando a parte de bioeconomia e a parte de toda a parte de produção em escala e geração de renda, principalmente aos pequenos agricultores, na agroecologia, na agricultura orgânica, nas cidades, inclusive, também, nas próprias cidades. É um pouco esses processos que eu queria trazer nesses 10 minutinhos, que eu espero que tenha cumprido, poderia entrar com mais e mais detalhes, mas vocês podem acessar o nosso site, todas as informações estão públicas, baixar todas as informações.
Nós estamos colocando tudo em inglês, português e espanhol, para que todos possam acessar essa riqueza, porque cada vez que a gente for falar da beleza das abelhas, possivelmente nós íamos ficar aqui horas e horas e horas mostrando abelhas coloridas, pequenas, grandes, enormes, nano-abelhas, pequenininhas, pequenininhas, que a gente acha que são moscas, mas que elas estão aí, que no caso está representado pela jataí, que é uma abelha que tem no Brasil inteiro, e que nós temos que fazer todo um esforço para conservá-las, conhecê-las cada vez mais, aí a ciência tem um papel muito importante, a pesquisa científica, o conhecimento dos apicultores, dos meliponicultores, o conhecimento tradicional, como a gente também tem toda a importância na agricultura e da convivência harmônica da agricultura com a apicultura. Então, esse é um longo caminho que nós podemos construir juntos. É um pouco isso que eu gostaria de trazer. O Jens colocou algumas propostas de temas para a cooperação, e a gente pode juntar esses esforços para construir uma parceria, forte parceria Brasil-Alemanha em polinização. Em serviço da polinização, para ser mais exata. Muito obrigado, Bia, mais uma vez. Prazer em vê-lo, Jan. Prazer em vê-lo, compartilhar com vocês a experiência do professor Malaspina. Sempre é um prazer encontrar todos. Obrigada. Muito obrigada, Ana. Foi realmente um painel primoroso, muito bom começar o dia. Até já passou o estresse da parte técnica, me fez bem, já estou calma de novo, porque realmente é tão bom ver vocês, as pessoas como vocês, cuidando do nosso planeta, em companhia das abelhas, e vamos em frente. Quando acabar o Green Rio, vamos marcar uma reunião para a gente já modelar esse evento, que eu acho que haverá muito interesse. Nós já estamos recebendo perguntas e e-mails, enfim. Muitíssimo obrigado. Se puderem continuar conosco, porque hoje a programação está muito intensa, muito boa. Nós vamos ter agora uma apresentação de um desafio, e eu convido todos a continuarem. Muito obrigada. Olha, foi uma honra estar com vocês juntos, começar o dia com vocês. Muito obrigada e vamos em frente, estamos juntos. Muito obrigada a cada um. Um abraço muito grande para todos. Muito obrigado.